CNN Manhã, com Roberto Nonato. 8h03, já estamos de volta com o CNN Manhã, os principais destaques do noticiário para você. E lembrando que estamos entrando aqui na terceira hora do CNN Manhã, comigo, com a Larissa Calderari, até às 10 e, claro, a sua participação também conosco nos nossos mais variados canais. Hora da gente falar aqui a respeito de reforma tributária, isso porque a expectativa é de que ocorra a entrega hoje do relatório por parte do relator Aguinaldo Ribeiro a respeito das ideias para a reforma tributária. Há pouco a gente conversava aqui com o André Jankowski e a gente comentava que o plano que está sendo negociado e traçado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, é de aprovar uma reforma tributária ainda neste ano, mas incluindo o fatiamento da proposta em 4 partes. Para falar um pouco mais sobre o tema, a gente conversa agora com Marcos Sintra, doutor em economia pela Harvard University dos Estados Unidos, professor titular e vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas, que foi também secretário especial da Receita Federal. Senhor Marcos, bom dia, obrigado por atender a CNN Rádio, seja bem-vindo. Muito obrigado, Nonato. Bom dia a todos. Nessa discussão toda que a gente está acompanhando agora, doutor Marcos, essa possibilidade de fatiamento da reforma em 4 partes, como tem sido ventilada, seria primeiro tratar do imposto de renda, reforma PIS, COFINS e tributação de fundos de investimento, depois IPI e talvez uma taxação para produtos que afetam saúde, incluindo álcool e cigarro, por exemplo. Terceiro, negociação de dívidas de empresas dentro da proposta do governo, criando um passaporte tributário. E, por último, a possibilidade de criação de um novo imposto, que seria aquele sobre transações digitais que foi falado anteriormente. O senhor entende que é a melhor alternativa nesse momento, esse fatiamento, ou o ideal seria discuti-la como um todo? Nonato, em realidade, não é nem uma questão de preferência, é uma questão de possibilidade, não é? O que me parece muito claro é que no momento em que o ministro Paulo Guedes se reúne com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e decidem fatiar em 4 etapas a reforma, é porque desta maneira há como se fazer a reforma através de lei ordinária e não uma PEC, como é a PEC 45, que seria a alternativa. Então é simplesmente a constatação, me parece, de que o governo chega à realização de que não tem voto suficiente para aprovar uma PEC que exige 3/5 dos votos nas 2 casas em 2 turnos, de modo que é um dado de realismo. Eu acho que se nós precisamos avançar, é mais prático, mais viável, até em função do momento político, nós fazemos esse fatiamento. Desde que o trabalho que seja feito na reforma dos tributos federais seja compatível com o trabalho que será feito também na Câmara, na reforma dos tributos estaduais como o ICMS. Eu acho que é um dado de realismo e é uma possibilidade. Agora, aprovar tudo como a PEC 45 deseja, criando um imposto único nacional sobre consumo, é uma PEC, exige muito mais voto e, sobretudo, tem dificuldades inerentes ao projeto em si. Mas vamos ver o que é que o relator propõe agora. É uma grande incógnita e está todo mundo muito ansioso para conhecer o parecer do relator. Até porque tem a CPI da pandemia, né, professor Marcos? E aí a gente não sabe como é que isso poderia avançar numa reforma mais integral, né? Pois é, Nonato. Veja, um momento para uma reforma tributária não poderia ser pior. Reformas tributárias, em geral, são feitas por governos no seu primeiro ano de vigência, né? Porque quando o governo tem mais prestígio, quando o governo tem menos desgaste e o governo o andamento da administração desgasta qualquer governo. De modo que nós já estamos praticamente num ano pré-eleitoral, num governo que vem falando sobre sucessão desde o seu primeiro ano, desde 2019, já se fala em sucessão. O momento é muito difícil, ainda mais com essa CPI e a eleição avizinhando aí, de modo que um projeto muito ambicioso, como seria a PEC 45, criando apenas um tributo nacional, agredindo, quem sabe, até o Pacto Federativo, criando alíquota única. Ele é muito radical, aquele projeto. Ele coloca o nosso sistema tributário literalmente de pernas para o ar. E, então ele vai exigir debates muito mais aprofundados, mas me parece que o relatório que o deputado Aguinaldo Ribeiro vai apresentar vai nessa linha.
de prestigiar a PEC 45 e não o fatiamento, de modo que vai ser um debate muito intenso agora, nas próximas semanas. Professor Marcos, e como que ela pode ser efetivamente melhor do que a anterior, essas propostas? Quais as vantagens em relação às que ela pode possivelmente substituir? Olha, em realidade o nosso sistema tributário é um horror, é literalmente um manicômio, como já se fala, é um Frankenstein, né? De modo que qualquer uma dessas reformas melhoram de alguma maneira o sistema tributário brasileiro, ainda que causem às vezes impactos indesejados. Por exemplo, a PEC 45, se for criado um imposto único sobre consumo, ela vai implicar um gigantesco deslocamento de carga tributária. Então, por exemplo, o setor agropecuário vai ter um aumento de carga tributária, se a PEC 45 for aprovada com aquela alíquota de 25%, de mais de 25% de aumento de carga tributária. O setor de serviços vai ter um aumento também de 24,62%, educação, saúde, serviços prestados à família, tudo isso vai ter um gigantesco aumento de carga tributária, ao passo que a indústria de transformação, por exemplo, manufatureira, ela tem uma queda de carga tributária de 19,72%. E o setor financeiro vai ter uma queda de 19,35% de imposto de carga tributária. De modo que esse projeto, ele é muito desigual, por isso é que ele vem enfrentando muita dificuldade de ser aprovado, ele vai deslocar a carga tributária de alguns setores para outros, vai implicar um aumento para as famílias na sua cesta de consumo muito significativa. Então, eu acho que a PEC 45 é inviável por isso, além de agredir o Pacto Federativo, de haver um debate sobre, digamos, a nossa Constituição, se ela tira ou não competências estados e municípios. Isso vai acabar sendo judicializado e vai demorar 10 anos para ser pacificado. De modo que eu vejo a reforma tributária ampla, como quer o relator Aguinaldo Ribeiro, e aparentemente ele vai manifestar isso hoje, é inviável no momento. Nós não teríamos reforma tributária. Já o fatiamento, não. Com o fatiamento, eu acho que dá para caminhar, por exemplo, com a reforma do PIS/COFINS, se vier junto com a desoneração de folha, que é uma necessidade que o ministro Paulo Guedes vem falando bastante. E eu, pessoalmente, acho que a viabilidade, a probabilidade de avançarmos na reforma é maior com o fatiamento do que com o projeto um pouco utópico e abstrato da PEC 45. O fatiamento traria alterações mais pontuais, né? Agora, professor Marcos, essa possibilidade do imposto para transações digitais, que é algo que tem sido aventado aí há algum tempo, é possível a gente convencer o cidadão comum hoje a pagar mais um imposto? Olha, eu acho que é perfeitamente possível, desde que, Nonato, se deixe claro para o cidadão que ele não vai pagar mais imposto, que ele vai simplesmente deixar de pagar imposto sobre trabalho, imposto que incide no salário das famílias, e vai pagar no seu lugar uma alíquota de uma espécie de um tributo sobre movimentação financeira, semelhante à CPMF mesmo. Nós temos que dizer isso com muita clareza, não tem que esconder. Agora, a CPMF foi criada como um imposto a mais, isso revoltou o cidadão, aumentou a carga, foi orientado para a saúde, não foi usado na saúde. Esse não. Esse virá para desonerar o trabalho. Nós temos no país hoje, entre desempregados, economia informal, subempregados, mais de 30 milhões de pessoas que estão precisando de ajuda do Estado. E, ao mesmo tempo, tributa salário como em poucos países no mundo, no Brasil. De modo que, se nós mostrarmos que um imposto sobre movimentação financeira vem para acabar com esse imposto que é nocivo para o país, que reduz a oferta de trabalho, a oferta de renda e emprego para a população, em troca de uma alíquota de 0,20% ou 0,30% de movimentação financeira, eu acredito que a sociedade vai sim, se bem esclarecida, aceitar de muito bom grado essa troca, essa substituição.
Acho que o grande drama é ter essa compensação, né? Porque o que muito se fala hoje também é que a gente paga muito imposto, mas não tem um retorno do Estado nos mais variados serviços. E acho que esse talvez seja o principal ponto das pessoas resistirem à possibilidade de mais impostos, né? Então, talvez a campanha de esclarecimento tenha que ser muito massiva, né? Não tem dúvida. E realmente o sistema tributário brasileiro, aliás, o ambiente tributário brasileiro é muito negativo exatamente por isso, né? O cidadão brasileiro não paga impostos achando que está sendo beneficiado, como acontece em muitos outros países, onde eles preferem pagar impostos e ter uma boa escola do que pagar muito caro para a educação privada, como é o caso dos países escandinavos e de alguns países europeus. Agora, isso cria um ambiente muito negativo para qualquer tributo, né? Não é só para um tributo tipo CPMF, é para qualquer tributo. O brasileiro sonega muito, a evasão é gigantesca, nós temos uma economia informal muito grande, por isso é que um tributo sobre movimentação financeira é muito bom, ele é insonegável, não tem custos, ele alcança todo mundo, ninguém consegue fugir desse imposto. E se ele vier substituindo, por exemplo, 20% ou 25% que é cobrado sobre salários hoje, mais 11% do empregado, é evidente que a sociedade vai optar. O que precisa é uma boa campanha de esclarecimento. Aliás, esse é o projeto que o ministro Paulo Guedes vem defendendo, mas cada vez que ele fala, literalmente leva uma paulada, inclusive do próprio presidente da República, né, que não entende muito bem essa dinâmica. Eu acho que esse é um tema muito importante para a reforma tributária avançar, porque, inclusive, ela desonera um pouco o setor de serviços, que com a aprovação de uma CBS ou da PEC 45, vai ter um aumento de carga tributária. Se puder reduzir os impostos que paga sobre salários, quem sabe compensa um pouco, atenua esse impacto negativo e permite um consenso para o andamento da reforma. Professor, só para a gente fechar aqui rapidamente, o senhor sempre defendeu que é importante ter um debate sobre o tema, né? Isso já ocorreu na sua avaliação? Está maduro essa discussão sobre reforma tributária aqui no Brasil? Olha, eu acredito que nós estamos passando, Nonato, e essa pergunta é muito interessante, por uma reforma tributária, por um debate de reforma tributária, onde todo mundo fala, mas ninguém sabe nada sobre o que estamos falando. E realmente eu estou falando aqui sobre reforma tributária sem conhecer o projeto que o governo quer aprovar. Ele está sendo redigido pelo relator, guardado sob 7 chaves, não está sendo discutido com a sociedade. Há mais de um ano que se espera esse relatório, em realidade desde 2019, e, no entanto, a sociedade fica aqui no escuro. E a nossa Câmara dos Deputados pretende aprovar esse projeto em alguns meses. Veja, isso não é uma coisa de bom senso, né? Qualquer reforma tributária tem que nascer da sociedade, ser amplamente discutida com todos os setores, para evitar, por exemplo, isso que eu mencionei. Alguns setores saem ganhando muito, como é o caso do setor financeiro e do setor industrial, e outros saem perdendo muito, como é o caso do comércio, serviços e agricultura, principalmente, que vai ter um aumento grande. Então, esse debate, ele é muito raso no Brasil, ele é muito superficial. E quem sabe não seja por isso que a gente não consegue há 30 anos fazer uma reforma tributária. Pela forma equivocada como o debate é feito, ele tem que nascer da sociedade, de uma reunião de todos os setores, quem sabe com um grande pacto tributário, né? E a partir daí a sociedade leva ao Congresso essa reforma. Ou então o governo apresenta um projeto, joga para discussão e dá tempo para todo mundo falar. E não apresentar um negócio, hoje apresenta, abre a cortina, apresenta um projeto e vota em um mês ou em 2 meses. Isso não tem sentido, não é produtivo e não é bom para o nosso sistema tributário e nem para um sistema democrático como o que o nosso pretende ser. Professor Marcos Cintra, muito obrigado, viu, pela entrevista e pela conversa aqui com os ouvintes da CNN. Um bom dia para o senhor. Eu estou à disposição, Nonato. Muito bom dia a todos. Muito obrigado. Marcos Cintra é doutor em Economia pela Harvard University dos Estados Unidos, professor titular e vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas. Foi também secretário especial da Receita Federal, comentando conosco a apresentação do relatório da reforma tributária previsto para esta segunda-feira. É assunto que nós vamos abordar no decorrer da programação e também nos próximos dias também. 8h17 agora.